Chamo o Dr. Gustavo de Assis Souza, pesquisador, aí sim, do Grupo de Pesquisa de Processo Civil da UNB. Eu cumprimento o excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, as autoridades aqui presentes, especialmente a população em situação de rua, que se faz representada aqui, neste momento histórico, por entidades da sociedade civil e movimentos sociais. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB e eu represento aqui o Grupo de Processo Civil, Acesso à Justiça e Tutela de Direitos da UNB. Em minha pesquisa de mestrado, eu investiguei o acesso à justiça para a população em situação de rua e a atuação da Defensoria Pública no marco da pandemia, entre 2020 e 2021, quando as violações dos direitos da população em situação de rua foram potencializadas. Além dessa experiência acadêmica, eu também faço parte do Goiânia Invisível, que é uma entidade da sociedade civil que leva não só doações para a Pop Rua, mas também contamos as histórias dessas pessoas para humanizar o olhar da sociedade civil. Inclusive, eu gostaria de iniciar aqui a minha fala contando rapidamente a história do Denner, que é uma pessoa em situação de rua que eu tive a oportunidade de conhecer na minha cidade. Eu vou ler aqui rapidamente um trechinho da passagem dele. Quando eu fiz 18 anos, eu dei parabéns à minha mãe. Eu agradeci por tudo. Ela é sábia, exigente com os filhos. Saí e fui para o Rio de Janeiro. Fiz 16 cursos. Tenho certificado de 12 profissões e a que eu mais amo é ser garçom. Eu varro o pátio da igreja todo dia. Uma senhora lá cedeu espaço para minha esposa e meus filhos por 7 dias. Eu pago esse espaço hoje para eles não ficarem e não voltarem para a rua. Já acordei na rua, no frio, desesperado, sem poder dar comida para eles, cara. Como homem é difícil, mas como pai... A história do Denner é a história de milhares de pessoas que vivem diariamente em situação de rua, silenciados, sem voz, sem documento, longe de qualquer dimensão do que se possa compreender por cidadania. Mesmo assim, essas pessoas permanecem lutando e com muitos sonhos. Além das questões que já foram expostas até aqui, especialmente sobre a moradia e alimentação, que são da mais alta e elevada importância, precisamos destacar também a necessidade do desenvolvimento de políticas públicas que promovam a humanização do olhar, não só do poder público, mas na sociedade. Nós precisamos de políticas públicas em direitos humanos. Citando Boaventura de Souza Santos, nós vivemos em um Estado democrático, mas convivemos, paradoxalmente, em uma realidade socialmente fascista, ou seja, que violenta e exclui aqueles que parecem diferentes. Nesse contexto, nós temos a manifestação do racismo estrutural e das questões de classe e gênero. Além do grave problema da criminalização da pobreza, temos também a sua própria negação por parte de autoridades públicas responsáveis diretamente pela formulação de políticas públicas. Inclusive, recentemente, o presidente da República afirmou que hoje, quando você vai numa padaria, não há ninguém lá na porta pedindo ajuda, que não existe isso no Brasil, porque basta você acessar o Auxílio Brasil. Mesmo com prefeituras, estados e União falando que estão tomando ações, implementando políticas públicas, o que nós vemos diariamente é totalmente o oposto. Em minha pesquisa de mestrado, senhor ministro, eu analisei 3 ações civis públicas propostas pela DPE-GO na pandemia e o que eu pude observar foi uma total negligência do município de Goiânia em proteger os direitos da população em situação de rua nesse período tão grave. Só a título exemplificativo de uma dessas ações, a Prefeitura de Goiânia criou uma política de transferência de renda municipal na pandemia para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Porém, essas pessoas deveriam, no ato do cadastro, apresentar um comprovante de IPTU, o que é totalmente incongruente com quem vive nas ruas. A DPE tentou administrativamente quebrar esse requisito e não teve sucesso. Foi ajuizada, então, a ação civil pública e o resultado foi o mesmo. Em síntese, foi negada uma política pública para a população em situação de rua por conta de um comprovante de IPTU. Vossa Excelência, não parece ser de interesse dos entes políticos, do Executivo e do Legislativo, reservar montantes relevantes do orçamento para o enfrentamento dessa questão tão grave, uma vez que a população em situação de rua não comparece às urnas, ela não dá voto. Essa realidade não é exclusiva apenas da minha cidade, pelos relatos de todos aqui presentes e pelos dados e inúmeras pesquisas que nós temos. Vossa Excelência ontem comentou acerca da importância da promoção de cursos de capacitação e eu gostaria de destacar o quão importante isso é, não só dentro do judiciário e das instituições. É necessário que os entes desenvolvam políticas em direitos humanos, especialmente para o rompimento do racismo, da porofobia, do extermínio da população em situação de rua. É importante que essas capacitações, formações sejam contínuas e empíricas, mão na massa. De nada adianta uma formação teórica não continuada, sendo que somos seres biosociais. É preciso que essas formações e políticas públicas estimulem o surgimento de comportamentos fraternos, solidários, que visem o respeito e o reconhecimento
do outro, tanto em espaços formais, bem como em outros espaços para além dos muros institucionais. Precisamos romper com essa cultura autoritária e negacionista, não só da ciência, mas dos valores democráticos. Defender os direitos humanos e promovê-los, erradicar a pobreza e a marginalização não é uma pauta de A ou B, mas é um dos objetivos da República Federativa do Brasil e está no nosso artigo 3º da Constituição. Não há dúvidas, Vossa Excelência, por todo o exposto, da necessidade do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional concernentes a condições desumanas da vida da população em situação de rua, por omissões do Executivo e do Legislativo. E antes de encerrar minha fala, eu gostaria de, no final dessa audiência pública, entregar essa obra que eu organizei, que inclusive foi citada como uma bibliografia relevante por uma recente publicação do STF, da obra sobre os direitos da população em situação de rua, onde em um dos capítulos eu discuto os direitos da população em situação de rua. Então, no final da audiência pública, eu gostaria de entregar presencialmente ao senhor. E, com isso, eu agradeço, muito obrigado, Excelência, pela participação e pela organização. Eu parabenizo por esse momento aqui, que é histórico. Muito obrigado.